Estamos de volta com nosso Stories na TV, falando sobre constelação familiar, com a Larissa aqui maravilhosa. E a gente falando sobre esse tema, gente. A constelação, a Larissa explicou um pouquinho no bloco passado, sobre a historinha do ratinho, né, que traz essas memórias, que um foi passando por um projeto que ouvia a música, levava um choque, e o outro, a geração seguinte, tremia ao ouvir a música, outro não. Pois é, a gente é um pouco isso desses ratinhos também. E ela estava falando sobre a felicidade, né? Sobre olhar para isso, sobre essa questão da autenticidade, né? Que esse autoconhecimento vai trazendo cada vez mais a nossa versão mais autêntica, mais original. E eu acho que tem a ver isso, né? Felicidade. O que é felicidade? Felicidade, acho que é a autenticidade, né? Buscar a nossa versão mais autêntica. Felicidade é isso, é eu ser quem eu sou. Concordo um pouquinho com isso, Larissa, que essa busca pela felicidade é algo ilusório, mas a autenticidade ela precisa ser encontrada, né? É porque a gente sabe que durante a nossa vida vai ter momentos que não vamos estar felizes. Mas quando a gente está no lugar de ser quem somos, conseguimos lidar com as adversidades de uma forma mais tranquila. Porque eu não estou o tempo todo com medo de que o outro veja a parte de mim que eu escondo. Essa é uma das coisas que, para mim, dentro do autoconhecimento, tem sido a parte mais importante do meu processo. É a desconstrução das milhares de máscaras que vamos construindo durante a nossa vida. É claro que vai ter momentos que vamos precisar delas, faz parte, mas é imprescindível a gente saber que estamos usando a máscara. Olha a diferença, eu usar uma máscara e eu achar que eu sou a máscara, e eu usar uma máscara quando eu preciso dela. Isso é uma escolha. Isso é uma decisão consciente. Agora é hora da Larissa profissional entrar no modo persona dessa mulher ali no profissional. Outra coisa é a Larissa com os filhos, no momento de intimidade, com as amigas. E é assim para todo mundo. Mas é importante a gente saber qual é a nossa parte que é da nossa essência e não nos perder disso, né? Porque quando a gente se conhece, a gente tem ferramentas em nós mesmos para lidar com a vida. Então, a felicidade, ela está nesse lugar de paz com o nosso ser. Porque vão vir problemas, adversidades, mas isso não nos tira desse centro onde eu entendo, eu estou passando por isso agora e eu vou fazer algo de bom com isso também. Que é a vida, né? As pessoas, a família, a gente já carrega tanta coisa que às vezes não é nossa, né? Já vão impondo aqui, você tem que ser assim, tem que se comportar assim, tem que ter o cabelo tal, tem que usar tipo de roupa. Que se a gente não olhar para dentro, a gente se perde mesmo, né? A gente não se encontra mais. Cadê? Realmente vai vivendo a máscara e não vai, cadê você? E é onde vem a depressão, onde vem muitas vezes essa desconexão com a nossa imagem, né? E é isso que eu acho que a constelação ela é muito poderosa, porque ela revela o nosso lugar mais autêntico. Às vezes a pessoa vem constelar e diz uma coisa e a constelação mostra algo completamente diferente daquilo que ela diz. Isso que eu acho mais fantástico. Né? E aí, inicialmente, aquele impacto, né? A nossa criança, às vezes, quer negar. Não, não é assim. Mas o tempo mostra. Eu digo isso porque a primeira constelação que eu fiz, Juliana, eu não entendi nada. Porque eu não tinha conhecimento de fatos importantes da minha história. Então, para mim, naquele momento, o que veio não fazia tanto sentido. Mas depois eu fiquei, uau. Então, não é sobre aquilo que eu quero ver, aquilo que eu acho que é sobre o que é. Então, assim, isso, ao meu ver, é muito poderoso, porque nenhuma sessão de terapia convencional, sou terapeuta também, não estou diminuindo o meu serviço, porque às vezes é importantíssimo, às vezes não, é importantíssimo fazer terapia, porque, por exemplo, numa constelação pode se revelar coisas que você precisa integrar. Você vai precisar da terapia para isso. Mastigar aquilo, absorver, não é fácil, né? Mas é importante, porque o que acontece na terapia convencional? A gente fica só com a nossa fala. O terapeuta ele tem como informação muito a nossa fala. E a constelação, ela faz isso aqui, ela mostra o todo. Mostra todos os pontos de vista, né? Então, você tem a oportunidade de sair desse vitimismo de que a vida me colocou naquele lugar e entender o porquê de eu estar nesse lugar. E quando a gente entende o porquê da gente estar numa determinada situação, é quando a gente ganha força para sair dela, né? Então,
eu, até hoje, se vocês me tiverem uma outra coisa, manda aqui pra gente, né? Uma coisa melhor do que isso, mas a constelação, para mim, até hoje, foi a ferramenta mais poderosa de autoconhecimento que eu tive a oportunidade de realizar e de ser, eu estou me colocando no lugar de constelada, não de consteladora. No lugar de receber, assim, para mim foi realmente um despertar para minha vida. É um resgate de você de volta para você. É muito lindo isso, gente. Quem nunca fez, se der essa oportunidade, se presenteie, se mime, né? Mimimei. Se mime, porque você merece olhar para quem você verdadeiramente é. Às vezes você está desconectada, bate a depressão, vem doenças, porque a doença vem como um sinal de que algo precisa ser visto, ser olhado, né? Então, olha bem para isso, se dá essa chance. Antes de julgar, ir atrás. Ah, me falaram isso. Experimenta. Experimenta, passa pela tua experiência, depois me conta. Conta pra gente. E assim, tanto o espetáculo Revelações Divinas, quanto o retiro, não precisa ser uma pessoa que já fez constelação, que é consteladora. Não, qualquer pessoa que tenha vontade de se conhecer e de viver uma experiência nova, pode chegar. Né? Tá vendo? Você que é fanático por esse mundo do autoconhecimento, ou não, é curioso, só ouvir falar, queria entender um pouquinho, vem aqui para os Revelações Divinas. Sim. Quando é que vai ser a data? O espetáculo vai ser dia 19 de novembro, às 19 horas, no Celina Queiroz. Nosso teatro lindo. Está todo pronto para receber todo mundo. E o retiro vai ser dia 22, 23 e 24 de novembro. Tá? Os dois têm o mesmo nome, mas têm funções diferentes. Né? Eu digo, se a pessoa tiver a oportunidade de ir para os dois, eu digo que é um privilégio, porque no espetáculo vai ser um tipo de trabalho e no retiro é um aprofundamento, né? Você vai ter mais chance de ser cuidado um a um, né? Mas o espetáculo também vai ter atrações que no retiro não tem como acontecer. Então são experiências que podem se complementar e trazer novas descobertas aí para quem tiver interesse de participar. Lembrando que não tem nenhuma conexão com nenhuma religião. Às vezes as pessoas misturam e confundem, né? Constelação é isso, tem algo com espiritismo. Não, viu, gente? Não é religião. Não tem nenhuma conexão com nenhuma religião. Todas as religiões fazem parte e merecem um lugar, né? A constelação, ela tem esse princípio da inclusão. Todo mundo faz parte, todo mundo tem um lugar, em qualquer lugar que seja. Então, mas é uma ferramenta terapêutica, né? Não é nada de religião. Não tem nada de religião. Então, se você tem vontade de se conhecer mais, de conhecer mais sobre a sua história e ganhar um movimento de força para a vida, né, Juliana? Eu não consigo recomendar nada melhor do que uma constelação familiar. E um espetáculo desse, que mistura autoconhecimento e arte, gente, isso não existe em lugar nenhum. Eu nunca vi algo assim. Você já viu? Eu também não, viu? É de brilhar os olhos. É de assim, eu quero isso. Inclusive a Juliana, que é a nossa convidada de honra para participar desse momento, né? Vai ser bem especial ter você lá. A gente está unindo muitas forças, sabe, Juliana, assim, na divulgação. A gente tem patrocinadores do evento, pessoas, mulheres que acreditam nesse processo de descobertas, de ser uma mulher autêntica, de buscar se autoconhecer, estão entrando nessa jornada com a gente, o pessoal da Pimentar, a pessoa da Priscila, né, que também está botando para frente, vai vestir a Simone no espetáculo, junto com a sócia dela. Também tem o pessoal da Fortaleza Semijoias, com a pessoa da Adriana, que também está fazendo todos os esforços para poder contribuir com esse espetáculo. Tem o pessoal do Docha, do Mundacá, você, o pessoal do Reconnect, tá todo mundo assim, quem gosta dessa coisa de autoconhecimento, se ajudando, botando a mão, vamos divulgar, vamos botar isso aqui pra frente, porque o negócio é bacana. Inclusive, quero agradecer a Ivete do Docha, aquela que indicou, eu falei que convidar a Ivete aqui para participar do programa, ela, não, chama a Larissa que tem uma coisa massa que vai acontecer, que é Revelações Divinas, leva ela lá pro programa, depois eu vou. Ivete, obrigada, viu, esse presente aqui maravilhoso. É isso que a gente vai aprendendo nessa caminhada, né, Juliana, que é esse lugar onde a gente cresce pela horizontalidade e não pela verticalidade. Onde eu entendo que eu ajudar o outro não me diminui. Né? A Ivete abriu um espaço que era dela para que eu estivesse aqui,
numa amorosidade imensa, porque sabe que isso não tira nada dela. Pelo contrário. Só agrega, né? Só agrega. Eu sou assim também uma apaixonada, assim como você, Larissa, que já falou que não conhece algo melhor, também não conheço. Uma ferramenta melhor, capaz de te desnudar, arrancar a pele, assim, ó, trazer a verdade à tona do que a constelação familiar. Eu tô para descobrir, mas não existe. Eu ainda não vi, não, algo tão forte. E olha que eu já fiz muita coisa, viu, Juliana? Assim, e eu sempre tenho essa sensação. Quando eu faço uma constelação, tanto como consteladora, como constelada, a minha sensação é sempre, uau. É, assim, algo tão fantástico, assim, e que dá vontade, assim, né, de contar para todo mundo, mas a gente tem que até manter, né, assim, porque isso é a vontade do ego de comprovar que o que a gente está dizendo é verdade. Mas, assim, quanto consteladora, eu trabalho também com constelação oculta, então, às vezes, eu vejo as pessoas representando a própria história sem saber. Porque como eu conheço mais ou menos as pessoas que costumam frequentar os meus grupos, inclusive, gente, os grupos acontecem todas as quartas-feiras no Mundo da Cá, eu vejo aquela cura acontecendo sem a pessoa ter nenhuma intenção. Porque quando a gente vai ser constelado, muitas vezes a nossa expectativa faz com que o campo não se movimente da forma que a gente consiga ver de cara o que a gente precisa. E quando a gente está sendo um representante, está totalmente aberto, porque não é a minha história, eu não estou nervoso, não estou achando que o povo vai pensar isso ou aquilo, eu estou só vivendo aquela experiência. A cura vem, né? Vem. Às vezes você quer olhar para um assunto e a constelação te leva para uma outra história, que às vezes eu vou olhar o profissional e leva para uma outra história no campo familiar que não tem nada a ver com o trabalho, mas tem tudo a ver. E aí, quando eu fui começar a ser constelada e aparecer essas situações, que foi me dar o despertar de querer estudar o que é isso, né? Que negócio é esse? De onde é que vem? Como é que sabe? Que memória é essa que vem puxando? E aí eu fui atrás de me formar e estudar sobre as constelações familiares, que é algo realmente surreal, gente. É revelações divinas mesmo, que vem a cura quando tem que acontecer aquela memória, né? Que precisa ser curada, que vem essas memórias à tona. Ela vai vir. Embora você está querendo ou não, está olhando para a situação que é totalmente diferente, mas a memória que precisa ser curada vem à tona. E eu acho massa, né, Ju, porque você teve esse entendimento, né? Porque muitas pessoas escutam falar ou presenciam uma situação específica e a partir disso já tem um pensamento, um preconceito e não vai atrás de estudar, não se aprofunda e sai repetindo coisas que nem sempre são verdadeiras a respeito de um trabalho tão sério como a constelação. É verdade. A gente vê muitas psicólogas, terapeutas trabalhando e usando essa ferramenta fantástica, enquanto tem outras que nem conhecem, nunca passaram pela experiência e ficam difamando, falando as coisas desnecessárias, sem nunca ter experienciado. Então, gente, como é que eu vou falar que eu não gosto de um bolo de fubá, se eu nunca comi o fubá? Primeiro come o fubá, depois fala se gosta ou não gosta. Todos nós temos aspectos de luz e sombra. Algumas histórias nós fomos essas pessoas que talvez não tenham sido tão legais assim, né? Nem o tempo todo, ninguém é bonzinho todo o tempo. E tá tudo bem, eu vou olhar para isso e ver como eu posso, a partir do que eu vi, fazer algo diferente disso. E não ficar nessa coisa que a gente fica de não querer estar nesse lugar, então a gente não cresce. Se eu não vejo a minha sombra, eu não tenho como crescer. E se eu não aceito a sombra do outro, muito menos, porque a gente ainda tem isso, a gente não aceita a sombra dos nossos pais, a gente não aceita a sombra dos nossos cônjuges, a gente não aceita a sombra dos nossos filhos, e a partir disso a gente vive muitas vezes uma vida miserável, porque quem não consegue incluir vive só com uma parte da história, lutando contra uma coisa que não vai dar jeito, porque todos nós temos essas duas partes. É importante a gente abrir os olhos para isso, incluir tudo com amorosidade. E as coisas vão virando para um outro formato a partir disso. É isso, gente. Esse papo maravilhoso. Eu queria ficar aqui horas, que é um assunto que eu amo, sou apaixonada. Larissa, obrigada pela presença, por trazer tanto conhecimento aqui pra gente. Falar um pouquinho sobre constelação familiar, que todo mundo merece se mimar, se presentear, passar por essa experiência. Obrigadão, Larissa, pela tua presença. Obrigada, amor. Aqui a gente encerra nossas Histórias na TV, mas a gente te espera no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.